Olá a todos, espero que todos vocês estejam bem nesta reta final aí desse semestre no formato à distância, né? O calendário tá diferente, né? O semestre vai até o dia 20, depois mais uma semana com os exames. Então a gente chega aí na nossa 12ª semana para falar sobre literatura e audiovisual, literatura e música. Então, só para atualizar o cronograma, hoje são esses dois pontos. E na semana que vem a gente fala sobre literatura e contemporaneidade. E aí vocês têm até a semana que vem para entregar então as avaliações 2 e 3. A avaliação 2, que é o resumo então das aulas 7, da 7 até a 13, né? Então, só que aqui tem um problema. A aula 13 vocês vão estar entregando. Então, na verdade, vocês mandem até essa aula, até a aula 12, né? Vocês enviem para não atrasar, para a gente não atrasar o cronograma. E a avaliação 4, que é a resenha, vocês aí têm mais uma semaninha para fazer, daí então até o dia... Só um pouquinho que eu mudei aqui, é até o dia 12 de novembro, né, que aí vocês entregam a resenha, né, sobre o livro. Aliás, no dia 5 é a avaliação 2 e 3, que são os resumos, né, e mais a resenha da fala da professora Sátira, né, que foi postado o vídeo com a fala dela, e mais os resumos, então, até a aula de hoje, né, até o conteúdo que a gente vai ver hoje. E aí na outra semana, então, no dia 12, vocês entregam, é o prazo final para entrega da resenha do livro, né? Da resenha crítica do livro que vocês escolheram para ler. Então, aí a gente finaliza. Dia 19, né? Eu pretendo postar as notas, enfim, e aí se alguém pegou o exame, eu coloco um vídeo aqui com as orientações. Caso ninguém pegue, a gente só faz essa divulgação. Posso também botar algum texto, né, final aí para vocês lerem. E aí a gente encerra então o semestre, tá bom? Acho que é isso em termos de cronograma, né, só para fazer essa atualização. Então hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que acho que muitos de vocês gostam, né? E lembrando que hoje também, coincidentemente, é o Dia Nacional, é celebrado o Dia Nacional do Livro, que marca a data de fundação da Biblioteca Pública Nacional, né, que fica no Rio de Janeiro. E então é celebrado, né? Vocês devem ter visto aí matérias, menções em programas televisivos, sites, etc. E é interessante, né, para fazer essa reflexão sobre a literatura na vida de cada um, né? Vocês provavelmente estão fazendo a disciplina porque tem esse interesse, e é importante, fundamental, na verdade, eu diria, para o jornalismo, né? Principalmente para a questão da qualidade do texto, para repertório linguístico, de vocabulário, para a criatividade de vocês na hora de pensar pautas, sensibilidade também, às vezes, de enxergar, de perceber pautas que às vezes outros não percebem. A gente vê isso no mercado, né? Geralmente os jornalistas que se destacam, quando se entrevista eles, se vocês procurarem grandes jornalistas que vocês admiram, provavelmente se vocês forem ver entrevistas ou se vocês entrevistarem eles, eles vão falar sobre influência da literatura, mas também muitas vezes também de cinema, de audiovisual como um todo, séries, enfim, música também. Então é um repertório cultural, né, que só tem a enriquecer, independentemente da especificidade com que vocês vão trabalhar dentro do jornalismo, seja em plataforma, seja em editoria, né. Então é importante fazer essa menção nessa data. Sobre o conteúdo, né, começar falando então um pouco. Eu vou postar 2 artigos, inclusive, antes que eu me esqueça de fazer essa menção. É um artigo sobre justamente cinema e literatura, reflexões sobre a adaptação cinematográfica de uma obra literária, da Thaís Maria Gonçalves da Silva, da Universidade Estadual Paulista,
né? Então é um texto... Ela é mestre, né, na área principalmente de literatura. Então é um texto que traz essa reflexão sobre a questão da adaptação, né, que é um tema importante quando se fala em literatura e cinema, que é aquela obra literária que é adaptada, né, para as telas dos cinemas. Eu lembro, já até puxando o gancho com a música, né, eu lembro que eu assisti na Jornada Nacional de Literatura de 2005, né, que até já tinha parado antes da pandemia, infelizmente, era um grande evento, e tinha dentro do evento outros eventos paralelos, como seminário de jornalismo cultural, né, mas, enfim, acabou não vingando sob o ponto de vista financeiro, provavelmente, e de incentivo, né, dos poderes públicos de maneira geral. Mas eu assisti aquela vez a palestra com o Chico Buarque, né, músico e escritor também, e a gente até já faz essa tríade, né? E aí ele estava lançando o livro, se eu não me engano era o Budapeste, se eu não estou enganado, e ele falou sobre a venda dos direitos autorais para adaptação, né, para as telas de cinema. E aí ele comentou que tem essa questão contratual, e quando, né, claro que é uma definição feita entre autor e os produtores, né, mas às vezes acontece justamente essa troca em que o diretor do cinema, o produtor, ele tem liberdade para mudar, né, para mudar a história, enfim. E aí há N exemplos de livros adaptados, né, a filmes. Se tem, né, o consenso para quem gosta de ler bastante e depois assiste principalmente os filmes, que, claro, o livro ele é um universo muito maior, né, permite muito mais imaginação, e o filme tem a limitação, né, tem a limitação do tempo, da questão temporal. Então é difícil dar conta, né, um filme realmente ser fiel ao livro, né. Tem vários exemplos, né, de livros adaptados para o cinema, e assim, particularmente dos vários que eu vi, assim, poucos que eu primeiro li o livro e depois assisti o filme, digamos, eu tenha gostado do filme, né, porque geralmente quem lê o livro, e principalmente quando é um livro que a gente gosta, a gente se irrita um pouco com a questão de algumas mudanças, né, algumas interpretações que, claro, é o cara da produção do cinema que vai fazer, né, o roteirista, o produtor, o diretor, etc, né? Então, e alguns tentam ser fiéis, mas mesmo assim é difícil, porque a imaginação do leitor dificilmente vai fechar, né, com o que é apresentado no cinema, né? Um dos que eu gostei, eu lembro que quando eu li e assisti em pouco tempo, em pouco espaço de tempo, e que eu gostei da adaptação que foi feita, achei que conseguiu pegar assim os pontos altos do livro, e os atores conseguiram realmente interpretar ali as características dos personagens. Eram personagens, alguns caricaturais, né, mas que justamente é um livro de não ficção, e que também é super complexo, e eu digo que é um livro reportagem, apesar de não ser escrito por um jornalista. É o Carandiru, né, a Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Que o livro, claro, é um universo, é muita coisa, mas o filme conseguiu, na minha avaliação na época, assim, que eu tenho a lembrança de que eu gostei, né, do filme do Carandiru. Esse é um caso de adaptação até de filme de não ficção, que acontece. Então a gente tem aí os Últimos Soldados da Guerra Fria, do Fernando Moraes, é outro exemplo, né, tem o filme na Netflix, mas está com outro nome, e eu não vou lembrar agora. Eu tenho o livro aqui, mas o nome na Netflix, até eu posso checar agora. Vamos ver aqui. Os Últimos Soldados da Guerra Fria, filme. E aí já dá aqui. É Wasp Network, né? Que é a Operação Vespa, né? Então foi adaptado com esse título na Netflix. Rede de Espiões, né? Tá aqui como em português, vai aparecer provavelmente na Netflix, né?
Eu assisti, mas aí deu um intervalo de uns 5 anos entre eu ler o livro e ver o filme. Eu gostei até, mas o livro, claro, é outra sensação, é outra, né, outra experiência, digamos assim. Chateau, Rei do Brasil, também o livro, a biografia do Chateaubriand, também do Fernando Moraes. Mas nesse caso até eu trabalhei com ele na disciplina de História do Jornalismo e a gente fez uma crítica conjunta, né, em 2019, no segundo semestre. Que o filme ficou realmente muito confuso, diferente, né? O livro é um romancezão assim, muito bem escrito, com muitas cenas surpreendentes, engraçadas, muitas reviravoltas. Realmente parece escrito um livro, reportagem realmente escrito como um romance de ficção, assim, super agitado. E o filme não foi nem fiel e também não conseguiu, acho que, atingir, né, o objetivo, né, que era criar uma história meio que alternativa, com uma linguagem diferente, etc. Aí tem outros, né, Medo, Delírio em Las Vegas é outro que, e nesse caso, o filme tem suas particularidades, mas ficou um bom filme, assim, ficou fiel de uma maneira engraçada, assim, a caricaturização, apesar de que o Hunter Thompson odiava isso, dos personagens no filme, né? A interpretação do Johnny Depp e do ator que faz o Dr. Gonzo é emblemática, né? Então, On the Road, né? O livro clássico da geração Beat que a gente comentou, eu ainda não assisti o filme, apesar de que eu consegui agora disponível uma sol dublado. E eu gosto de ver o áudio no original, né? Muda muito, se perde muito da expressão, do tom de voz, etc. Né? Poucas dublagens conseguem se manter minimamente fiel e interessante sobre, né, em relação ao original. Mas é uma questão aí pessoal minha, né? Cada um, tem gente que gosta, enfim, do dublado. Eu particularmente não gosto, de maneira geral, mesmo que seja um áudio em chinês, japonês, uma língua que eu não fale. Eu prefiro ouvir o áudio original e acompanhar na legenda, se for o caso. Esse outro aqui, documentários óbvios e documentários sobre escritores mais ainda. Então tem um documentário que também já sido disponibilizado na Netflix, não sei se ainda está, que é Gabo, a criação de Gabriel Garcia Marques, que é espetacular, assim, é muito bom, dá um bom panorama, né? Eu tenho Viver para Contar, que é a autobiografia dele, mas vai só até mais ou menos uns 27 anos. Aí ele faleceu, acredito que ele talvez fosse publicar uma sequência, né, da vida dele futuramente, acabou não rolando. Mas dá um bom panorama, assim, dá para conhecer bastante, traz a criação dele, né, a formação do Garcia Marques, a personalidade dele, etc. É um documentário bem interessante, no caso, trazendo essa relação literatura e cinema, tendo um personagem da literatura como objeto, assim como há outros, né, documentários sobre outros escritores. O próprio Chico Buarque tem um documentário sobre ele, no caso músico e escritor, né, tem do Vinícius de Moraes, poeta e também músico, né, então documentários é o jornalismo literário, digamos assim, do cinema, né, então, ou séries documentais. Eu assisti uma recentemente que era Quem Matou Malcolm X, que conta a história do Malcolm X de uma maneira muito interessante, mostrando, claro, todo o processo de investigação que rolou após o assassinato dele e como, né, foi, né, silenciado e acobertado, digamos assim, o sujeito que matou o Malcolm X pelo próprio governo americano, enfim, pela FBI, etc. Assim como, né, esse que saiu agora, o Judas e o Messias Negro, que foi, se não me engano, concorreu ao Oscar, né, o Sete de Chicago também trazem essas questões também. Dave Copperfield, clássicos, os clássicos, né, aqueles classicões assim da literatura universal, todos, né, foram adaptados por motivos óbvios, né, além de serem muito bons, ser por si só histórias muito boas, né? Então foram adaptados, alguns de uma maneira bem mais difícil de fazer qualquer tipo de adaptação, como O Som e a Fúria, pela complexidade que é o texto, a narrativa. O David Copperfield, eu vou confessar que eu li, gostei muito do livro,
e até foi uma indicação de um amigo meu, escritor, que, né, falou que esse era o melhor livro que ele tinha lido. E aí eu li durante a pandemia, inclusive, no início da pandemia. E na sequência eu fui ver o filme, aí eu comentei com ele que eu assisti 30 minutos e tive que desistir. Não aguentei, porque pulou muito, assim, pulou muitos acontecimentos importantes. Era, claro, eu recém tinha acabado de ler, né? Então, mas não consegui, não tive paciência para continuar. Assisti 30 minutos e desisti. Falei para ele, olha, sem condições de ver esse filme. Claro, vocês podem botar essas impressões de vocês, inclusive na resenha crítica de vocês, claro, justificando, né, e dando. 12 anos de escravidão, que é um baita filme também, é oriundo de um livro, né, quando pega o período da escravidão nos Estados Unidos. Não vou contar a história, né, vou deixar para você, quem não viu, assista, né, fica a sugestão para assistir, né, para não dar spoiler. Green Book também ganhou o Oscar de 2018 ou 2019, agora não tenho certeza, né? Mas pega o livro que era um livro do período segregacionista, né? Que orientava, né? Dizia assim, de certa forma, regrinhas assim que tinham que ser seguidas, né? Então foi uma situação, claro, super absurda da história recente, né? Americana. E que, claro, tem seus reflexos ainda hoje. E o filme né, não foi à toa que ganhou o Oscar, né? Muito bom, muito criativo, né? Com muitas técnicas que a gente viu até de narrativas, técnicas narrativas muito bem utilizadas e retrata, né, a questão histórica, eu acho que é fundamental. E aí a gente vai um pouco agora para a questão das músicas, aí até a área, vocês têm aí os professores que falam sobre isso, e tem as disciplinas, né, de História Social do Rock, o professor Fábio Cruz e o professor Cadré Domingues, que de repente vocês já fizeram essas disciplinas, enfim, e aqui eu trago de uma maneira mais geral, né, pensando justamente nessa relação. Claro, a gente viu, tem os documentários sobre os próprios músicos, livros e reportagens sobre os próprios músicos, autobiografias, enfim, de músicos, né? Então, até eu tenho aqui uma biografia do Bob Dylan, né? Mas que foi escrita por um jornalista, né? Por outro. Tem um do Bob Marley, tem os 50 anos a mil do Lobão, que é muito explicativo pensando hoje nos posicionamentos dele, porque quando eu fiz a primeira leitura passa uma impressão, só que quando de certa forma o leitor se surpreende com alguns posicionamentos dele posterior, né, na verdade pensando no que ele conta faz algum sentido, né? Então filho de, né, sujeito de classe média alta, filho de pais conservadores, né, se rebelou ali num determinado momento na vida, e aquela crítica que o Lukács faz em relação à geração hippie, né, que ele fala os hippies dos anos 60 e 70 se tornaram os pais conservadores dos anos 80. Quer dizer, os caras que foram hippie e tal, e paz e amor, muitos viraram os pais republicanos dos Estados Unidos, super contra drogas e contra né, uma série de questões que foi aquilo que eles viveram. Claro, tem seus motivos. E o Lobão, de certa forma, né, no que dá a entender, assim, fazendo essa interpretação, até poderia render uma resenha crítica sobre o livro. Eu não li o segundo volume, mas, né, muito que está nas entrelinhas daquele livro justifica, né, o posicionamento dele recente em relação a questões de conservadorismo, né? É complexo, né? Mas caberia num texto, né? Num texto mais opinativo. E vários outros, trilhas sonoras, né? Trilhas sonoras emblemáticas. A gente tem as séries, estão explorando muito as trilhas sonoras, né? Assistiu recentemente as 2 temporadas do Godfather of Harlem, né, o Poderoso Chefão do Harlem. Inclusive a trilha sonora do Poderoso Chefão, o tradicional, o original, o clássico, né, já é emblemática, né. Pulp Fiction também, né, um
enfim, tem filmes que tem trilhas sonoras que ficaram pra história e que até hoje quem viu o filme ouve e lembra do filme. E tem aquelas músicas que renderam filmes, né? Inclusive, ou que rendem mesmo, algumas que não possam, né, nem foram feitos o filme, mas que a letra em si renderia, né? O Faroeste Caboclo, o principal, e Legião Urbana, de maneira geral. As letras são histórias, são narrativas, muitas delas, né? Então, Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, né? É uma história literária ali colocada como música. E aí, claro, os poetas, o Vinícius de Moraes, que já citei aqui, Martinho da Vila, né? Muitos do samba, né? Tem letras que são, né, obras literárias, são poesias, né? Muitas vezes. O rap também, pela narrativa, até um viés. Uma vez até eu fiz na graduação um artigo de semiótica, analisando letras de hip hop. E, claro, né, pega aí o Diário de um Detento, do Racionais, MC e várias outras, né, que são. É uma literatura, né? São letras que são literatura e algumas faz o link inclusive com o jornalismo, né, que como por exemplo o rap, que conta, né, conta uma realidade, conta um cotidiano, conta uma situação, conta o que aconteceu, né. Então, sujeito contando que apanhou do agente lá dentro do presídio, que, né, que tem arma lá dentro e tudo mais, etc, né, conta a vida do tráfico algumas vezes, enfim. Tem um pé no jornalismo, né? Tem um pé no jornalismo essa narrativa musical, né? Que são as letras das músicas, né? Então, tem N exemplos, vocês certamente conhecem vários. Uma, por exemplo, passa por todos os gêneros musicais, né? O formato mínimo do Skank, por exemplo, também é uma história ali, né? De uma noite. Mas é um baita conto com uma linguagem super literária, né, mesclando poesia com prosa, né? Então, são exemplos, N exemplos que tem aí em que vocês podem pensar nessas. E aí tem os artigos que eu estou colocando para vocês, que vocês podem pegar aí a parte teórica principalmente, né, trazendo autores que fazem essa reflexão e fazem pesquisas, né, tem gente muitos, né, isso aí resulta às vezes em projeto de TCC, em TCC, e aí claro, dá para pensar os autores de maneira geral, da teoria, estudos culturais, enfim, Stuart Hall, Ana Carolina Skosteg, lá da PUC, que é uma das principais autoras dos estudos culturais no Brasil, e de outras áreas também, né? Até aqui eu estava vendo no artigo de cinema e literatura, o professor Hoffel é citado aqui, ele também é crítico de teatro, né? Além de ser um dos grandes teóricos da comunicação e do jornalismo no Brasil. Enfim, essas relações todas, elas são feitas aí nesse espaço. Então, pensar essas relações entre jornalismo, literatura, cinema e música, né? Então, permitem várias abordagens, várias possibilidades até de pesquisa, ou de crítica, ou de ensaio, né? Então, tem toda a história aí da literatura e do cinema e da música para ser explorado. Então, é um campo infinito, né? Um campo que tem muita coisa para ser pesquisada, tem por temas também, né, como por exemplo questão do racismo, negritude, etc, período de escravidão, né. Eu já citei aqui o livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que estava sendo adaptado até como minissérie. Depois eu não acompanhei mais, até eu vou dar uma pesquisada, ainda não tinha saído, ou estava por sair, de repente até saiu, eu não fiquei sabendo na Globoplay. Eu sei que estava sendo adaptada pela Globo. Então, enfim, N exemplos, séries, minisséries que foram adaptações, novelas. As novelas, eu acabei nem falando aqui de novelas, por exemplo. Então, Cravo e a Rosa, por exemplo, uma novela clássica da Globo, é Shakespeare, né? É a megera domada do Shakespeare, né? Então, até os personagens são os mesmos, Petrucco e a Catarina.
Eu lembro que eu tinha lido há pouco tempo, quando foi lançada a primeira vez, eu assisti, né? Porque eu tinha recém lido A Megera Domada eu digo, caralho, Shakespeare isso daqui, eu vou ter que assistir. Então, muito, né, muito essa relação muito legal, assim. No caso, o livro é curto e a novela foi super extensa, então foi muito explorado os personagens, situações, e tá trazida para o contexto brasileiro, né. Também Tieta, né, do Jorge Amado, né, também um livro clássico que também foi transformado em novela. Muitas novelas, né, nasceram da literatura e minisséries, né, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, Incidente Antares também do Érico Veríssimo, né, então enfim, né, como eu falei, né, e tem pessoas na pós, no mestrado, no doutorado que pesquisam essas relações, né, de cinema. Tem a professora Thalita Ferraz, né, que é da Federal Fluminense, que pesquisa, por exemplo, né, cinema, e aí, claro, faz essa interface também com a literatura. Então, né, são N exemplos e situações que vocês podem pesquisar a mais em relação a artigos, conforme, claro, o interesse que vocês têm. Então, por hoje é isso, né? A gente vai então para essa reta final. Na semana que vem a gente, na verdade, é a última aula falando sobre o conteúdo, que é a literatura e contemporaneidade. Então a gente vai falar mais sobre literatura contemporânea. Tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima semana.